Olá e seja bem-vindo à nossa quarta aula, segunda parte. Então, quero desde já aí, para a gente não perder tempo, estar compartilhando com você. A gente parou aqui, né, nos tipos de jejum e eu tinha dito que só existe um tipo de jejum, né, e um propósito, né? O tipo de jejum, a gente também pode falar em relação ao jejum, que é chamado de jejum parcial, né? O jejum de comida, mas é parcial. Há um jejum de televisão, como eu disse. Há um jejum de refrigerante ou de alguma coisa que te causa jejum de celular, né? Você vê que você está muito ligado a alguma coisa e aí você acaba aí fazendo um jejum disso. É, é interessante? Você vai ficar um tempo sem ver, sem consumir, enfim, aquilo que você vê que é negativo para a sua vida, que não edifica, que não produz crescimento, que não agrega. Mas tem uma forma, que é a forma que a gente vai aprender aqui, dentro desse curso prático de jejum, que é uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais inteligente de você utilizar o jejum para você se livrar de hábitos nocivos. Então, deixa eu compartilhar aqui o próximo slide, né? Então, a gente falou, ó, tem só um jejum, tem outro tipo de jejum, inclusive, né, o que eu quero colocar aqui? Esse único tipo de jejum, né, ou o único propósito até, né, não só tipo, mas a única intenção, ela deve estar ligada com arrependimento, com mudança de caráter, com pecado, com expiação, com esse contexto que a gente vê no dia da expiação, que é, como a gente já falou aqui, a única ordem de Deus clara e objetiva a respeito do jejum. Então, já que envolve tudo isso, já que envolve mudança de caráter, mudança de mentalidade, o que envolve? Só como que a única possibilidade disso acontecer de fato na vida de alguém, né? O que é necessário para isso? É necessária a presença do Espírito Santo. Então a gente já vai somando mais um elemento nessa equação aí para a gente poder realmente chegar a um resultado favorável e utilizar o jejum de uma maneira otimizada, né? De uma maneira onde você realmente tenha resultados reais. Não é só... Por que o jejum hoje ele é negligenciado? Porque é visto como uma prática religiosa, simplesmente. Não é visto como um instrumento de poder para você transformar o seu ser e, consequentemente, toda a sua vida. Não é visto dessa forma. Agora, a partir desse curso, você vai ver o jejum dessa maneira. E aí você nunca mais, se você for um ser realmente inteligente, você nunca mais vai deixar de aplicar o jejum. A partir do momento que você colocar em prática e você vê o resultado, porque não é promessa do Fábio, é promessa de Deus nas Escrituras, você vai querer isso para sempre. Você vai ver que realmente o resultado acontece, o fruto é produzido, e aí você, não quero uma outra condição, a não ser essa de ser cheio do Espírito Santo através do jejum, da busca mais intensa, mais focada, mais consagrada, que é a prática, né, do jejum, que é o hábito do jejum. Então, qual é a pergunta que fica? Será que realmente o jejum ele só está ligado a isso? Será que realmente eu não posso fazer um jejum por uma outra causa, por um outro motivo? Então a gente vai ver aqui. Olha, a gente tem aqui Davi jejuou para que seu filho com Batseba, ou Betseba, dependendo da tradução, não morresse. Então, uma das coisas que pode ser ditas aqui, Fábio, Davi ele jejuou para que o seu filho não morresse, né? Então, o jejum ele é válido também em situações aí de saúde, né? Situações de emergência e tal. Então, por que você está dizendo aí que o jejum ele só deve envolver essa questão de pecado, expiação, arrependimento, Espírito Santo, né? Uma outra situação aqui, ó, Esdras, ele jejuou com o povo pedindo a Deus proteção na jornada, né, para que eles retornassem para Israel em segurança, né? Então, ó, também, Fábio, de repente eu vou aí
numa viagem difícil, uma viagem complicada para um outro país, não sei, né, para um ambiente mais hostil, então eu vou, né, ou vou passar, né, de repente o meu destino é uma bênção, mas eu vou atravessar ali o vale da sombra da morte, então eu vou jejuar para que o Senhor ele me guarde nesse período, né, nessa passagem. Então, como Esdras ele jejuou. Uma outra condição também que a gente vê aqui é que Esther jejuou com os israelitas para ter bom êxito em seu pedido ao rei, para que pudesse livrá-los da morte. Então a gente vê, são só 3 exemplos, em vários outros exemplos, onde homens e mulheres, né, pessoas ali, grupos, né, comunidades inteiras, jejuaram e que não envolvia necessariamente aí essa questão de arrependimento, né, de obras desagradáveis, de comportamentos, né, de postura que não condizem com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor. Sendo que a gente tem que entender uma coisa, apesar de Deus responder, apesar de Deus ser favorável, isso não significa necessariamente que o jejum ele deve ser aplicado em diferentes questões. Por quê? A gente percebe aqui uma outra anotação que eu deixei aqui nesse slide, que é o que? Ali embaixo da imagem, você vai ler o seguinte, ó, Deus dá instruções sobre a poligamia e sobre a escravidão, apesar de não concordar com essas práticas. Você vai ver isso lá em Êxodo 21, do versículo 1 a 11. Então você vê que, se eu perguntar para você se Deus concorda com a poligamia, se é da mente de Deus a poligamia, né? Deus ele fez o quê? Adão e Eva. Então é a monogamia, né? É o marido e a esposa. Agora, marido e, por exemplo, como Salomão, 1000 mulheres, não é nem duas, né? nem duas, nem 1000. Então isso não é de origem divina, é de origem do homem, isso é de origem do opositor, mas não é de origem divina. Por que Deus ele não chegou e falou assim, olha, esse negócio de poligamia está errado. Abraão, é uma só. O Jacó, é uma só. Né? E tantos o Salomão, é uma só. Por que ele não, ao invés de intervir e falar assim, não, esse negócio aí é abominável, por que ele deu instruções a respeito da poligamia? Por exemplo, uma instrução, né? Se um homem ele era casado e ele queria casar com uma outra esposa, ele deveria dar as mesmas condições que ele dava para a primeira, para a segunda. Ele não poderia tratar uma com picanha e a outra com ovo cozido. Ele não poderia comprar Louis Vuitton para uma e a outra uma bolsinha do camelô. Não podia. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que manter o mesmo nível da primeira na segunda. Mesmo nível de tratamento, mesmo nível de condição, de recurso, né, de conforto, ele deveria realizar isso. Por isso que a gente entra até naquela questão do casamento lá, entendendo esse contexto, a gente entende melhor sobre esse assunto. Então, a escravidão, também Deus deu orientações sobre a escravidão. Por que Deus não falou logo, não quero escravidão? Então a gente percebe que o povo de Israel estava num processo, como a gente hoje individualmente, em relação aos ensinamentos de Deus, num processo educacional gradual. Deus ele não transmitiu, não foi uma avalanche de santidade, uma avalanche do conhecimento de Deus de uma hora só, que isso pesa, perdão. Não é no momento, né, que a gente vai ter todo esse contato e falar assim, não, vamos colocar em prática aí que é molinho. Não, Deus ele tem que ir dando, conforme Paulo ele diz à igreja de Corinto, por exemplo, fala, olha, eu já era para eu estar dando um alimento mais sólido para vocês, mas eu vou ter que manter o leite, porque vocês se tornaram lentos para aprender, né? Então, tem toda essa fase, né? Essa fase do neném, da criança, né? Tá lá ainda engatinhando, não sabe falar, não tem condições de lidar com alimentos mais sólidos, e aí Deus ele vai, né, trazendo num processo gradual, educacional, né, de santificação, né, de conhecimento a respeito da sua doutrina, da sua vontade. Então, por isso que no Antigo Testamento a gente vê ali que Deus ele não chega e fala assim, ó,
para de jejuar por essas coisas aí que não deve ser feito. Mas onde que a gente vê a verdade conforme o Evangelho de João? João ele fala, a lei veio através de Moisés, João capítulo 1. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Cristo. Ué, mas não existia verdade antes? Existia. Mas a interpretação, a correta interpretação da vontade de Deus, inclusive ele fala sobre isso em Mateus 5, ele fala, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Cumprir no original, no original vem do grego plero, que significa dar um sentido pleno. Então, o que Jesus está falando ali? Eu não vim abolir a lei, eu vim fazer com que vocês entendessem de fato o que é a vontade de Deus, o que foi expresso na lei e que vocês não entenderam, interpretaram de uma maneira errada. Então, na próxima aula a gente vai tratar sobre essa questão do jejum parcial, para a gente entender, porque a base desse jejum parcial, na verdade, ela não existe, e a gente, sabendo de tudo isso, aí a gente vai tirar muito mais proveito dessa incrível ferramenta aí, dessa técnica, né, dessa estratégia que Deus deu para nós, para que a gente fosse, né, para que a gente seja bem-sucedido em nossa vida pessoal, em nosso desenvolvimento, consequentemente na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele. Deus abençoe, nos vemos na próxima aula.